Olá, então falamos agora um pouco sobre um outro sentido especial, que é a gustação. Então, o que é a gustação? Opa, muito bem, seguimos então com um outro sentido especial, que é a gustação. O que é o sentido, a sensibilidade gustativa? É a percepção de estímulos químicos, então são quimioceptores, como a gente falou anteriormente, que percebem substâncias solúveis. E essas substâncias, então, se ligam a esses receptores, localizados geralmente em regiões mucosas, que levam à transdução através de potenciais de ação, que são interpretados depois como um tipo específico de sensibilidade a elemento químico. Então, é muito parecido com a sensibilidade olfativa, no entanto, esse elemento químico tem que estar solúvel em líquido. E aí a gente vê que não tem valor na sobrevivência humana, no entanto, ele tem uma relação muito importante com a percepção ambiental para a maior parte dos animais, para evitar o consumo de substâncias tóxicas, para evitar o consumo de partículas já que estão apodrecidas, né? Então, que contribuem para uma resposta digestiva adequada e prevenção de qualquer tipo de ameaça à vida por intoxicação. Se a gente olhar lá para trás, o sistema gustativo dos peixes, né, a gente vê que esses botões gustativos, eles estão espalhados na região da cabeça, não necessariamente na parte de fora, mas eles podem aparecer em áreas externas do corpo do animal, já que as substâncias químicas estão solúveis na água. Então existe uma distribuição desses receptores, embora a concentração dos receptores ocorra dentro da boca. E aí, o tipo de receptor, o tipo de a célula gustativa específica presente nesses grupos vai variar de acordo com dieta, de acordo com hábitos alimentares de cada um desses organismos. Então a gente vê que o botão gustativo, né, que é o principal aglomerado de células que tem essa capacidade de percepção de substâncias solúveis, conta com tipos celulares diferentes. Então são vários tipos de células que compõem um botão gustativo. A base dessas células é composta por células progenitoras, né, que vão então se diferenciando ao longo da vida do organismo e que na sua fase madura elas têm a capacidade de perceber sinais gustativos específicos, então adocicado, amargo, umami, salgado e assim por diante. E essas células então compõem o botão, que é repleta aqui do líquido que envolve esse botão, onde está dissolvida a partícula química que vai ser interpretada. Tá? Então, cada botão gustativo distribuído na língua é composto por uma série de células e esses botões estão organizados em papilas. A gente tem diferentes tipos de papilas gustativas, né? E chegamos a ter cerca de 5.000 botões gustativos agrupados de 50 a 150 células receptoras que são renovadas. Então essas células elas não são eternas, elas são reproduzidas a cada tempo, né? Mais ou menos 15 dias na gustação humana e são organizadas de forma a ter um agrupamento celular que vai se diferenciando de acordo com o espaço que ela ocupa. Então, existem quatro principais células, né, identificadas já, aquelas que respondem a salgado, então que respondem a NaCl, que respondem à sacarose, estímulo doce, ao azedo, ácidos, e ao amargo, quinino. Mas a gente tem um quinto tipo aí, que é aquela que responde ao umami. Então essas células todas elas estão distribuídas, organizadas em botões, e os botões organizados em papilas. Tá? Se a gente observar esses quatro principais, né, os quatro tipos básicos de percepção gustativa, a gente tem uma linha aqui no meio que separa o que é agradável do que é desagradável, e a gente vê que a nossa responsividade de seres humanos, tá, para esses sabores aqui, é diferenciada de acordo com a quantidade, com a concentração do estímulo que a célula recebe. Então, o doce, né, a sacarose, ela é percebida como prazerosa o tempo todo, mesmo em alta concentração. Você deixa de ingerir, né, porque ela satura um pouco o paladar, mas ela nunca é percebida como desprazerosa. Tá? Mesmo o doce demais
você ainda percebe ele como agradável, embora você sature rapidamente a sua papila. No caso do azedo, ele tem aqui uma percepção prazerosa, né, inicial, e depois, com a concentração aumentada, ele vai ficando desagradável. O salgado, né, é um pouco mais rápido do que o azedo, e o amargo, então, mais rápido ainda do que todos eles. Cada tipo celular que responde a esses tipos de sabor aqui, eles têm características específicas do tipo de íon relacionado. Então, os canais de potássio, canais de sódio, canais de cloreto, são diferentes os tipos de canais que estão relacionados a cada um desses sabores. E é o que a gente vê aqui nessa imagem, né? Então, no caso da percepção doce, a gente vê que as moléculas de sacarose, quando se ligam a receptores, que são receptores metabotrópicos, tipo proteína G, né? Eles geram uma cascata intracelular, e essa cascata intracelular, então, culmina com a abertura de canais de cálcio que levam aqui à exocitose de vesículas. Então, potencial de ação aconteceu, houve a transdução do sinal sacarose como substância gustativa em sinal elétrico que vai caminhar e vai entrar dentro do seu sistema nervoso central. No caso do ácido, a gente tem aqui a ligação do próprio ácido com canais. Então, são canais ionotrópicos, canais ionotrópicos, que respondem aqui à própria presença da substância ácida, ou de H+, ou de Cl, ou de outros componentes ácidos que se mantêm unidos. Ácido de outras qualidades, né, também podem estimular aqui canais específicos para ácido. O sal também é um tipo de canal ionotrópico, então o próprio sódio, ele consegue se ligar a esses canais de sódio, então ele penetra na célula e leva a uma despolarização da célula gustativa, né? Então culmina também com potenciais de ação. O amargo, ele tem uma série de respostas, então existem vários tipos de amargo, com mais de 50 tipos celulares responsivos a amargo, que variam entre canais ionotrópicos e canais metabotrópicos. Então aqui eu represento um tipo de canal ionotrópico, né, uma substância amarga que se liga aqui nesse canalzinho, que é um canal de potássio, né, e que isso leva então à exocitose de potássio, a saída de potássio da célula. E essa saída de potássio, então, leva a uma despolarização. E nesse outro caso aqui, a gente tem uma substância amarga que se liga num metabotrópico, num receptor metabotrópico, proteína G, que leva uma cascata intracelular, culminando com liberação de cálcio do retículo endoplasmático liso e, portanto, potencial de ação acontecendo. E esse último aqui é o umami, né? O umami vem da onde? Né? Qual é o sabor umami? Ele é um composto muito rico em glutamato. E o glutamato, então, ele usa um canal ionotrópico para dar para a célula um sinal, né, de entrada de sódio. Esse sódio, então, despolariza a célula e leva ela a ter o potencial de ação. O que a gente vê é que os botões gustativos apresentam vários desses tipos celulares e ocorre uma variação da localização. Então, existem botões gustativos que têm maior número de células que percebem açúcar doce, outros botões que têm maior número de células que percebem amargo, e a distribuição deles na boca dos indivíduos das diferentes espécies varia também. Então, se a gente voltar um pouco lá e pensar nos peixes, né, os peixes não têm botões gustativos que respondem à sacarose. Eles respondem muito ao umami, eles respondem muito a ácido, eles respondem bastante a amargo, mas eles não respondem à sacarose. No entanto, outros organismos, os mamíferos, de modo geral, respondem à sacarose, já que carboidrato é uma parte extremamente importante da dieta desses organismos, né? Então, a gente tem essas células organizadas em botões, células basais que se proliferam aqui, né? E aí, aqui todo o ramo de fibras aferentes que vai levar o sinal para dentro do sistema nervoso central. Nesse botão que eu estou representando aqui, eu mostro para vocês duas células diferentes. Então, a célula tipo 1 aqui seria, então, uma célula que percebe mais sal, né? Então, veja aqui o potencial estatório que é gerado com a presença de sal, mas quando ela recebe quinino, HCl ou sacarose, ela não tem PEPs, ela gera PIPs. Então, ela é uma célula responsiva a NaCl. Essa célula número 2 aqui, a gente vê que ela tem uma responsividade aumentada para NaCl, para sal, para quinino, para HCl, mas não responde a sacarose. Veja,
Essa célula ela responde de várias maneiras, mas ela tem um potencial excitatório pós-sináptico mais elaborado aqui, maior, quando ela está frente a ácido. Então, são canais ionotrópicos, muitas vezes, que podem se abrir levemente a diferentes tipos de sinais, e o sinal que mais abre o canal é o que gera o potencial de ação no futuro. Tá? Então, as células são responsivas a mais de um tipo de sinal. E aí a distribuição dessas papilas, né? Então aqui os botões, na língua, no pato, estou mostrando uma boca de ser humano aqui, mas isso também serve para outros animais. A distribuição desses botões gustativos na boca, de acordo com as papilas que estão presentes na língua e nas bochechas, ela é diferenciada no tipo de papila, tá? Então nessa parte aqui eu tenho papilas do tipo fungiforme, é só o formato da papila, né? O tipo de botão que compõe essa papila é variado. Papilas filiformes e papilas valadas, e aí cada uma dessas papilas tem um grupamento enorme aqui de células sensoriais. E aí, essas células sensoriais fazem sinapse formando 3 nervos principais: o nervo facial, o nervo glossofaríngeo e o nervo vago. Então, o nervo vago, 10º par craniano, extremamente importante para as respostas digestivas, né? Se a gente voltar lá para peixe um pouquinho, a gente vai ver que a interpretação desses sinais, também aqui por 3 grupamentos, né, 3 nervos cranianos, leva os sinais para dentro do sistema nervoso central, e eu vou ter uma interpretação aqui através do facial, do glossofaríngeo e do vago, né, levando o animal a aumentar a busca pelo alimento, então aumentando a palatabilidade, aumentando a aprendizagem relacionada a sinais gustativos também, e aí na região de tronco encefálico eu tenho um núcleo gustatório primário que faz essa primeira interpretação. Desse núcleo gustatório os sinais ascendem então para mesencéfalo e depois para telencéfalo, onde o animal pode agrupar o sinal gustativo com os sinais de aprendizagem, por exemplo, né? Nos demais vertebrados, né, nos tetrápodes, a gente tem os mesmos 3 nervos, né? Só que agora fazendo aferência aí pro gânglio geniculado, gânglio petroso e gânglio nodoso, que levam os sinais então para o núcleo do trato solitário e ascendem para o tálamo. Então lembra que eu tinha dito para vocês que o tálamo é uma região de interpretação inicial dos sinais. E daquela interpretação menos elaborada, né, mais grosseira, o tálamo segue o sinal para o córtex gustativo, que agora dá para o indivíduo uma interpretação mais elaborada do sinal, dando qualidade para o sinal. Então, eu consigo interpretar alguma coisa agridoce ou alguma coisa amarga e saborosa, né? Eu consigo misturar sinais gustativos para conseguir levar esse sinal a um nível mais elaborado. O que a gente tem em seguida aqui é essa via gustativa, né? Mostrando que os sinais saem desses ramos ascendentes na região bucal e ascendem através do núcleo do trato solitário, passando pelo tálamo e chegando então no córtex gustativo, como eu disse no outro slide. Importante lembrar aqui que a via gustativa ela é uma via que não troca de lado no cérebro. Então, assim como ela ascende através do núcleo do trato solitário, ela mantém o lado. Então, se ela vem da região direita da boca, ela ascende para o córtex do lado direito. Se ela vem da região esquerda da boca, ela ascende para o córtex do lado esquerdo. Não há essa troca de sinais aí.